Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Filipenses 1. Paulo expressa sua gratidão e alegria pela parceria dos filipenses no Evangelho. Ele compartilha sua confiança na obra de Deus em suas vidas, mesmo enquanto está na prisão, e encoraja os filipenses a viverem para a glória de Cristo. Sofrimentos e recompensas. Em Filipenses 1, Paulo saudará a igreja e deixará claro seu amor por todos eles. Expressará sua alegria pela participação deles em seu sofrimento e os encorajará a perseverar em Cristo, devendo essa ser a atitude de todo cristão. Encorajar os nossos irmãos a permanecer em Cristo e a guardar sua palavra, até que o Senhor volte. Contexto histórico. Em sua epístola aos Filipenses, Paulo incentiva os santos em Filipos e os exorta a permanecerem firmes na fé em união e a trabalharem juntos para defender a fé. Um dos princípios mais importantes que ensina aos filipenses é que orar a Deus e confiar nele traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ao se empenhar em seguir a Cristo, você também pode ganhar confiança e, assim como Paulo, declarar: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Acompanhe a seguir a explicação de todos os versículos de Filipenses 1. Apresentação com humildade. Versículos 1 ao 4. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Timóteo estava com Paulo e Silas quando eles plantaram a igreja de Filipos, Atos 16. Servos, em grego, doulos, escravos, expressa humildade. Os santos são os cristãos. Bispos e diáconos, literal servos, indicam uma estrutura de igreja emergente que se desenvolveu por completo nos anos seguintes. Cooperação. Versículos 5 ao 8. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. Cooperação, literal, comunhão, expressa participação, mostrada na oferta que os filipenses mandaram para Paulo, Filipenses 4 versos 10 ao 20, e no envio de Epafrodito para servi-lo, Filipenses 2 verso 25. Desde o primeiro dia, mostra a contínua alegria de Paulo por causa destes cristãos, apesar de suas dificuldades iniciais na cidade de Filipos. Amor crescente e caráter completo. Versículos 9 e 10. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Paulo orou pedindo duas coisas: um amor crescente, verso 9, e um caráter completo, verso 10. Amor, em grego, agape, é agir em favor de outra pessoa sem esperar nada em troca. Conhecimento e julgamento são um meio que nutre e faz crescer o amor. O conhecimento é o saber intelectual como proveniente de experiências. Julgamento, literal, discernimento, único na Bíblia, é a sensibilidade moral. O amor enriquecido pelo conhecimento e discernimento moral leva os cristãos a experimentarem aquilo que realmente importa. A palavra, sinceros, enfatiza integridade pessoal, ofensa alguma,
significa caráter bom que sobrevive a todas as acusações. Frutos da justiça. Versículo 11. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios de frutos da justiça, é a maneira pela qual se obtém pureza e irrepreensibilidade. Justiça é o caráter daqueles a quem Deus declara justos. Tudo coopera pro bem. Versículo 12. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Boa e ruim ao mesmo tempo, a situação de Paulo trouxe progresso para o Evangelho. Progresso significava abrir caminho, por exemplo, para um exército. As circunstâncias de Paulo abriram novas oportunidades para testemunhar do Evangelho. Toda a situação. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio, e em todos os demais lugares. A primeira oportunidade de testemunhar do Evangelho veio com a guarda do palácio. Ver verso 12 nota. Força militar de elite encarregada de proteger o imperador romano e seus interesses. Como os soldados mudavam de turno, cada um deles ouviu a mensagem de Paulo. As prisões de Paulo eram para Cristo, literal prisioneiro de Cristo. A guarda sabia que Paulo estava preso por causa de seu compromisso com Cristo. Divisões. Versículos 14 ao 17. E muitos dos irmãos do Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra, sem temor. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. A segunda oportunidade de testemunhar do Evangelho veio com a própria igreja. Em resposta à prisão de Paulo, os cristãos se dividiram entre aqueles que o apoiavam e os que se opunham a ele. A prisão de Paulo gerou entusiasmo renovado para pregar em ambos os grupos, mas o grupo contrário a ele, pregava o Evangelho por inveja e contenda. A expectativa deles era aumentar as dificuldades de Paulo, talvez com um veredicto desfavorável em julgamento. A motivação deles era disputa, querendo acrescentar aflição com tumulto social. Paulo não diz o que motivou esta rivalidade, mas parece que este grupo contrário achava que o cristianismo precisava de outro porta-voz. O grupo que apoiava Paulo era motivado por boa vontade e amor. Eles entenderam que Paulo foi escolhido, literal, colocado, por Deus para defender o Evangelho, principalmente entre os gentios. Os dois grupos não são identificados. Ambos parecem ter mantido a verdadeira doutrina e proclamado Cristo, apesar de seu tratamento discrepante de Paulo mostrar que até cristãos certos podem se comportar de maneira errada. Que Cristo seja pregado. Versículo 18. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Paulo aceitou a mensagem e o trabalho dos dois grupos. Confiando na soberania de Deus, ele se recusou a condenar motivações erradas, já que, no final das contas, Cristo estava sendo pregado. Salvação. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo continuou otimista. Salvação faz lembrar a atitude de Jó, Jó 13 versos 13 ao 18. Paulo esperava ser inocentado porque naquela época o cristianismo não era ilegal no Império Romano. Paulo desejava orações, o lado humano e socorro, a ajuda divina. Orações subentende intensa intercessão.
Deus responde às orações ajudando, literal, suprindo, seus servos com algo que o Espírito Santo provê, recursos, e com sua própria presença, o Confortador. A gramática deste versículo liga orações e auxílio, indicando que Paulo dependia de ambas as coisas funcionando juntas. Cristo engrandecido. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, ou pela morte. Envergonhado, significa encolher-se, fugir da batalha ou ficar desconcertado. Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido em seu corpo. O corpo físico simboliza a vida terrena. Não há como Cristo ser glorificado na terra se não for no corpo. Além disso, Paulo desejava que Cristo também fosse glorificado em sua morte. Viver é Cristo e morrer é lucro. Versículos 21 ao 24. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. O viver é Cristo, reafirma o tema do verso 20. Se Paulo continuasse vivendo, cada aspecto de sua vida continuaria a revelar Cristo, o que tornaria sua vida frutífera e proveitosa. Da mesma forma, sua morte também seria ganho, porque o introduziria na presença de Cristo. Paulo se sentia em aperto, literal em um dilema, sabendo dos benefícios de ambos os lados. A expressão, é mais necessário a vós, nos mostra o coração de servo que Paulo tinha. Uma perspectiva egoísta faria Paulo preferir morrer e receber a glorificação e recompensa, em vez de continuar sua vida e ministério. No entanto, a prioridade de Paulo era que Cristo fosse honrado e glorificado. Conversa digna. Versículos 27 e 28. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de salvação, e isto de Deus. Conversa, digna, Atos 23 verso 1, faz alusão à história política de Filipos, lembrando a igreja de sua elevada cidadania, no reino de Deus. O principal interesse de Paulo, que eles permanecessem em um mesmo espírito, reflete um orgulho militar. Os exércitos romanos estavam sempre prontos para o combate, independente da força e preparo do inimigo e das distrações tentadoras da cultura. A igreja deve ter essa mesma prontidão. Em um mesmo espírito, expressa a atitude unida dos cristãos. Com uma só mente, significa que os cristãos compartilham a mesma vida. Juntos, eles não teriam divisões, como Paulo via em Roma, versos 14 ao 17. Permanecer firme envolve trabalhar lado a lado, combatendo juntamente. Combatendo vem dos jogos esportivos, em que os times competiam por um prêmio. É a harmonia, e não o individualismo, que alcança os propósitos de Deus. Permanecer firme também envolve não se deixar aterrorizado pelos vossos adversários. Os soldados usavam o termo intimidado para descrever cavalos que podiam ser assustados com facilidade. Sofrimento concedido. Versículos 29 e 30. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, agora, ouvis estar em mim.
Concedido, literal, por graça, indica que Deus agracia os cristãos com o privilégio de crer e sofrer por Ele. Ambos contribuem para a glória de Cristo. 5 importantes lições que podemos aprender em Filipenses 1. A alegria na comunhão com os irmãos. Paulo expressa sua gratidão pela comunhão que tem com os filipenses em Cristo Jesus. Isso nos ensina sobre a importância da comunhão e do apoio mútuo entre os irmãos na fé. A confiança na obra de Deus. Paulo demonstra a confiança de que aquele que começou a boa obra nos filipenses irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos lembra da fidelidade e do poder de Deus em realizar sua obra em nossas vidas e na igreja. A alegria apesar das circunstâncias. Mesmo estando na prisão, Paulo se alegra pelo avanço do Evangelho. Isso nos ensina sobre a importância de encontrar alegria e contentamento em Cristo, independentemente das circunstâncias externas. A importância da oração intercessória. Paulo expressa sua constante oração pelos filipenses, intercedendo por eles com alegria. Isso destaca a importância da oração intercessória na vida do crente e como ela pode fortalecer os laços de amor e comunhão entre os irmãos. O testemunho através da adversidade. Paulo relata como sua prisão tem servido para o avanço do Evangelho, pois muitos têm sido encorajados a pregar com mais coragem e ousadia. Isso nos lembra que até mesmo situações adversas podem ser usadas por Deus para promover seu reino e encorajar outros na fé. Conclusão. Paulo nos ensina que em todas as coisas podemos ser usados para pregarmos o Evangelho. Seja na alegria, na tristeza, na paz ou nas perseguições, nada deixa de ser instrumento nas mãos de Deus para realizar seus propósitos. E através dessa aflição, nosso caráter é firmado, nos tornamos corajosos cada vez mais e mais ousados em pregar a palavra em toda e qualquer situação. Isso nos traz a salvação e não o conforto nessa terra, gera uma herança que é eterna, e não passageira como nossa vivência aqui, neste mundo. Nossas conversas precisam ser dignas, intencionais, limpas e puras, a fim de resplandecermos o caráter daquele que nos chamou e separou para a obra, nos concedendo sofrer com Ele, e sermos glorificados com Ele. Aleluia! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas,